Próximo princípio, o inciso 4º, aqui ó, irredutibilidade do valor dos benefícios. Esse princípio aqui, ele é muito assemelhado a um salário. Então assim, quando você está trabalhando ganha um salário, quando você for se aposentar, você vai ganhar a sua aposentadoria, e a ideia é que ele substitua o salário. Se você vive com aquele padrão, você continue ganhando aquele padrão já em idade avançada, né? E a irredutibilidade é para ter a recomposição das perdas. Por quê? Porque R$100 hoje, em 2024, não vai ser R$100 em 2032. Não é que o papel não vai ser R$100, é que não vai ter o poder de compra que tem hoje em 2024. Como se você está vendo esse vídeo, você sabe que em 1990 as coisas tinham um determinado preço, por R$1 você voltava com um saco de pão, uma Coca-Cola e com mais itens ali da padaria. Então você, dependendo da idade que você está vendo esse vídeo, você já viu isso na prática muitas vezes, que o dinheiro perde o seu valor. Então a ideia é que os benefícios continuem sendo pagos e reajustados para que eles não sejam reduzidos. Então a irredutibilidade é para que eles não sejam reduzidos ao longo dos anos. Porque se você é aposentado, aí você vai ficar aposentado até morrer, bem velhinho. Então, aquele número seu não vai ficar estático, ele vai ter que acompanhar os índices. Então, como você bem sabe, tem índice da Selic, índice do consumidor, INPC, o IPCA-E, tem a TR, que é a taxa referencial, tem muitos índices, IGPM. Então, cada índice desse, dependendo da finalidade, vai ter uma correção. Então, esse é fácil de você conseguir matar nas provas, por causa que você faz essa analogia que eles não podem ser reduzidos, igual o salário não pode ser reduzido. Se você ganha um salário mínimo, você não pode ganhar menos que um salário mínimo. Então, outra coisa que acontece muito na prova de direito previdenciário é fazer perguntas se pode ser pago menos que o salário mínimo. Em regra, não, tá? Porque você tem duas exceções ali, que é o auxílio inclusão, e também tem o auxílio acidente, que é um benefício de natureza indenizatória. Então, se ele é indenizatório, ele não é de natureza salarial. Então, o salário não pode ser reduzido, mas a indenização pode, porque ele é uma composição a mais, certo? O próximo princípio, equidade na forma de participação do custeio. A ideia da equidade é o seguinte: cada um vai contribuir de um jeito, de maneira igual ou de maneira proporcional, ou seja, o trabalhador de carteira assinada vai contribuir com uma determinada porcentagem, o empregador que tem todo o poderio econômico, ele vai contribuir de outra maneira e vai ser de acordo com o rendimento de cada um dos cidadãos. O artigo 145, parágrafo 1 da Constituição Federal, que ele vai falar sobre o direito tributário, como é que o direito tributário se reorganiza para fazer pagamentos. Então, ó, o texto traz bem assim, ó: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente conferir a esses objetivos respeitados os direitos individuais nos termos da lei, de acordo com o patrimônio e o renda das atividades econômicas do contribuinte. Em outras palavras, o empregador, ele vai pagar mais caro, ou seja, quem tem mais paga mais. Isso é que vai ser equidade na forma de custeio. Todo mundo vai custear? Vai, mas o trabalhador não pode custear igual a empresa. O poder econômico da empresa é muito maior do que uma pessoa física. Então, a participação de cada um começa por aí. Se você vê, tem a porcentagem, se você é assalariado, se você é uma pessoa que recebe ali carteira assinada, que você recebe ali salário, você vai reparar que no seu contra-cheque tem uma porcentagem de contribuição para a Previdência Social. E essa porcentagem ela pode ser de 7,5%, se você contribuir até um salário mínimo, até 2 e pouquinho. Tem uma tabela que todo ano essa tabela é reajustada dos índices. Esse vai contribuir 7,5%. Passou dessa faixa salarial, vai contribuir 9%, passou dessa faixa, vai contribuir 10%, e aí no máximo 14%, o contribuinte individual até 20%. Então, cada um deles
tem uma participação. E a empresa tem algo que se chama cota patronal. E a cota patronal é uma contribuição do empregador, ou seja, ele vai contribuir sobre a folha de empregados. Então o empregado ele contribui pessoalmente ele e o empregador contribui sobre todos os empregados que ele emprega. Então cada um vai ter uma forma de custear esse sistema. O penúltimo aqui da nossa lista, deixa eu apagar aqui porque está uma baguncinha, para você não se confundir. Diversidade na base de financiamento. Deixa eu só ajustar aqui. Identificando as rúbricas contábeis específicas para cada área, as receitas e despesas da ação da saúde, previdência, assistência, preservando o caráter contributivo da previdência social. A diversidade da base, você vai achar ela bem aqui, ó, na Lei 8.212 de 91. A Lei 8.213, ela é Lei de benefícios, ó, Lei de benefícios. Essa lei aqui é a Lei de custeio. Então, tudo que for para o custeio do sistema vai ser por meio dessa lei aqui, ó, 8.212. E 8.213 vai ser como é que funcionam os benefícios do sistema, ou seja, já vai ser mais num caráter de você utilizar como é que funcionam os benefícios que são pagos. E a lei de custeio, como é que arrecada, como é que funciona a arrecadação, quem é que tem, qual a porcentagem que cada um tem que contribuir. Então, essa diversidade da base de financiamento, ela vai casar aqui, ó, com a nossa lei infraconstitucional do custeio da Previdência. Como é que a Previdência vai ser custeada? Como é que ela vai funcionar? Como é que ela vai aplicar aquele princípio da solidariedade? Ou seja, todo mundo vai contribuir para o sistema de caráter contributivo solidário, ou seja, ali as empresas, os trabalhadores, na medida de cada um pode ali, nas alíquotas, nas porcentagens, aí como é que a saúde vai contribuir, como é que a Previdência vai contribuir, tudo isso você vai achar na lei de custeio. E o nosso objetivo aqui nessa aula não é ler a lei de custeio, você não tem tempo de ler a lei do custeio. A sua prova vai cobrar duas questões. O custo-benefício de você ler a lei inteira de 8.212 não é bom custo-benefício para você fazer duas questões de prova. Às vezes no chute você consegue, mas você tendo noção desses princípios aqui da nossa aula, você vai conseguir matar coisas que você achava que funcionavam de outro jeito. Então, a lei de custeio, lembra disso, como vai ser custeada, 8.212, como é que vai ser paga, lei dos benefícios, 8.213. É bom que ela é uma sequenciazinha ali para vocês matar. E o último aqui, ó, caráter democrático e descentralizado da administração mediante gestão quadripartite. Olha, eu posso falar para vocês aqui que esse inciso aqui, o sétimo, ele é um campeão de provas, porque eu vejo muitas provas, não só da FGV, que é da OAB, do CESP, da FCC, todas elas falando assim, ó, o caráter democrático, descentralizado e a gestão tripartite, que é previdência, assistência e saúde, tripartite, só que não é tripartite. A lei está falando gestão quadripartite. Por que quadripartite? Por causa disso aqui, ó. Quem participa é os trabalhadores, os empregadores, os aposentados e o governo. Ou seja, são 4 pessoas principais que contribuem ali para o sistema. Então eles vão colocar bipartite, tripartite, saiba que é quadripartite, porque todo mundo vai fazer parte dessa participação aqui na gestão, ou seja, a gestão não vai ser só pro governo, né? Então todo mundo vai fazer, ó. Eu vou compartilhar com vocês aqui, ó,
o CRPS, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social. O INSS, quando ele dá uma decisão, a decisão do benefício, ela é que sim ou que não. Então, quando a decisão é não e você recorre, entra com recurso por CRPS, quem vai analisar ali é uma turma, um colegiado, geralmente de 5 membros, mas às vezes 3 dá o voto ali da maioria, 2 contra 1. Então, esses componentes aqui da turma recursal, é um componente do governo, um componente dos trabalhadores, vou botar aqui, ó, dos empregados, das empresas, dos empregadores e dos aposentados. Quando eles vão proferir um acórdão dessa decisão aqui, se essa decisão que foi negativa, se ela é válida ou inválida, quem vai decidir isso não é só o governo de maneira unilateral, ele vai decidir isso de maneira colegiada, junto com os empregadores, junto com os aposentados, e cada um vai dar uma posição. Essa posição pode, com o relator, eu acompanho o relator, ou seja, ela pode ser acompanhada, ou ela pode ser inaugurada a divergência. Ele pode pensar de um jeito, aí ficou 2-1 e prevaleceu a maioria. Ou se não, ficou 3-2 e prevaleceu a maioria. Então sempre tem aquele número ímpar, ou são 3 do colegiado, ou são 5, para poder desempatar. Então esse é um exemplo prático do caráter democrático e da gestão quadripartite. Quando você vai recorrer de maneira administrativa para o Conselho de Recursos da Previdência Social, você vai ter esses envolvidos aí, o governo, os empregados, as empresas e os aposentados, mostrando um exemplo prático desse caráter democrático e descentralizado. Porque é descentralizado porque está todo mundo inserido. Se fosse centralizado, era só um que resolvia. Às vezes parece isso, né? Mas é importante que o sistema funcione desse jeito e ele foi feito para funcionar desse jeito. Se há falhas, eu preciso que você faça o seu papel, eu faço o meu papel e cada um faça o seu. Mas eu estou trazendo aqui o que o 194 da Constituição está falando de cada um desses princípios. E esses princípios são meio chatinhos, porque eles são meio técnicos, né? Então a gente tem que ler aqui, a aula fica assim pesada, porque é letra da lei, mas a letra da lei que vai levar a tua aprovação. Então assim, queria reforçar para vocês aqui, de vocês fazerem questões, e eu vou trazer um bloco específico para vocês, a gente resolver questões com os princípios. Como é que os princípios caem em prova? Agora que você já aprendeu tudo de princípios aqui, em alguns minutos, você vai conseguir responder questões, que é o mais importante. Saber marcar o X lá no dia da prova, que vai lhe levar para a sua aprovação. E não tenha preconceito com o direito previdenciário, porque o direito previdenciário é o mesmo. Então, se você quiser não fazer OAB, mas fazer tribunais, você vai cair direito previdenciário. Vou fazer INSS, ou se não, Instituto de Previdência, do município, do estado. Tem também o direito previdenciário, que é o mesmo. Vai cair a Constituição aqui para todo mundo, vai cair o direito previdenciário e os princípios dele para todo mundo. Essa matéria aqui, você aprende de uma vez por todas. Já mata todas as demandas de uma vez só, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, isso ajuda o nosso trabalho. E fique atento aqui que na próxima aula nós vamos falar dos benefícios da Previdência. Vamos falar da aposentadoria, do auxílio-doença, do auxílio-reclusão, da pensão por morte, como funciona cada um. E esse é um dos temas que mais cai em provas da OAB. Cada um dos benefícios. Se você não conhecer cada um dos benefícios, você não tem como acertar a questão. Porque se você achar que é tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco, você vai ter muita dificuldade. Então esse é o nosso próximo tema da aula 3 aqui, na nossa playlist especial, que vai ficar disponibilizada aqui. Não sei por quanto tempo, mas vai ficar disponibilizada aqui no canal para que você possa ter acesso com a gravação de
setembro de 2024 para você saber o nosso compromisso de trazer o material mais atualizado possível, tá bom? Um abraço, te vejo aí na próxima.